Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno e todo-poderoso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, meu Senhor da glória, eu quero, meu Senhor amado, Deus querido, te pedir, Pai, perdão por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai, e que nessa noite, ó Pai amado, Pai querido, aquilo que tu me deste, Senhor, hoje, ó Pai, ó Deus amado, venha ser alimento para o teu povo, para todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, Pai, nessa noite. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim lá Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo número 17. Pula e vai para o versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Eu contando essa história que eu contei agora na hora da oferta, que você ouviu, acabou de ouvir, eu notei que tem a ver com a palavra de hoje, né? E não foi por causa dessa situação que Deus me deu a palavra de hoje, mas tem a ver, né? Eu começo a pregação dizendo a você: cuidado, não se contamine. Cuidado, não se contamine. Sabe, irmão, nós temos que entender uma coisa: Jesus, Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E como Deus, Ele sabe quem está contaminado e Ele sabe quem está limpo. Jesus sabe. Não tem como enganar a Jesus. Ele sabe quem está contaminado e quem está limpo. O problema é que muita gente está contaminada, agindo, falando e vivendo como uma pessoa limpa. E aí que está o problema. Aí que está o problema do evangelho nos dias de hoje. Aí que está o problema. Porque muitas das vezes a gente pode condenar um limpo, pensando que ele está contaminado, mas também a gente pode passar uma pessoa contaminada como ela sendo uma pessoa limpa. E qual é a artimanha do diabo nessa brincadeira? A artimanha do diabo ele quer pegar os limpos usando os contaminados. É isso que ele quer. O diabo, ele quer que você pense que alguém que está contaminado é limpo.
Por quê? Porque é a maneira que ele arruma de te pegar. Cuidado, não se contamine. Não se contamine. Não se contamine. E sem a gente saber, se a gente não estiver atento, se a gente não estiver ligado, a gente pode estar se contaminando sem querer. Eu falei na hora do afeto que a Bíblia fala: aquele que é limpo, limpe-se mais; aquele que é sujo, suje-se mais. Só que o problema é uma coisa: se eu andar com sujo, eu vou me sujar. A verdade é essa, irmão. Se eu ando num lugar sujo, eu não tenho como me limpar. Para eu poder ser limpo, eu tenho que andar com gente limpa. Às vezes você abraça uma pessoa que está de banho tomado, com aquele perfume importado, caro, gostoso, cheiroso. Tu dá um abraço, né? Tu sai com o cheiro da pessoa no teu corpo. Tu sai cheiroso. Sabe por quê? Porque você abraçou alguém limpo. Você abraçou alguém, né, que estava limpo. E quando você dá aquele abraço, né, você cumprimenta, quando às vezes você sai, a pessoa já foi embora e tu ainda está com o cheiro daquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa estava limpa. Agora, quando você começa a andar com uma pessoa suja, você vai acabar se sujando. E é essa artimanha que o diabo tem. Você vê que o versículo capítulo 15 começa falando que escribas e fariseus de Jerusalém, né, chegaram até aos pés de Jesus. Escriba e fariseu era a nata do evangelho. Escriba e fariseu eram os doutores do evangelho da época. Era aquele que tinha mestrado, doutorado em teologia. Era aquele que sabia a lei de cor e salteado. E aí eles começam a recriminar Jesus, os seus discípulos, porque estavam quebrando a tradição dos anciãos. Quem eram os anciãos? Os mais velhos. E aí ele fala assim: pô, vocês comeram sem lavar as mãos. Sabe o que acontece? O sujo, ele parece limpo, ele sabe a lei para ser limpo, mas ele escolheu ser sujo. Por isso tem gente em cima do altar fumando. Por isso tem gente em cima do altar bebendo. Por isso tem gente em cima do altar se prostituindo. Por isso tem gente em cima do altar roubando. Por quê? Porque escolheu ser sujo. Na calabaçure, naragai. Escolheu ser sujo. E isso é uma artimanha satânica para sujar muita gente. Por quê? Ele vai parecer limpo. Ele vai parecer que está com a vida em ordem. Ele vai parecer que ele vai falar como crente, ele vai se vestir como crente, ele vai andar como crente, ele vai agir como crente, mas por trás daquilo tudo ele é sujo. Só que esqueceram que Jesus era Deus. Se a gente não tiver ligado com Jesus, se a gente não tiver atento com Jesus, os sujos acabam nos pegando. Irmão, e o problema é, nós temos que tomar cuidado, porque pode não dar tempo e a gente venha se sujar. Pode não dar tempo. Nós temos que estar muito ligados com Jesus.
para poder a gente ter discernimento e a gente poder fazer com que Deus me mostre onde é que está a sujeira e aonde tem a limpeza. Porque Jesus vira para ele e fala assim: por que transgredis vós também? Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aí no versículo 17 Jesus fala assim: hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem muita gente falando que ama Jesus, tem muita gente pregando correção por aí e cobrando uma fortuna para ir pregar na igreja dos outros. Tem muita gente que tem um dom que não é dele, que foi Deus que deu, pregando por aí, enchendo o bolso de dinheiro, pregando como se fosse a pessoa mais correta do mundo. Tem muita gente fazendo por aí, tem muita gente cantando por aí e cobrando uma verdadeira fortuna para poder cantar por aí. Eu tenho um pastor amigo meu lá do Jacarezinho, ele viu uma mulher, uma grande pregadora, não vou falar o nome porque o nosso culto é gravado, passa ao vivo, eu não vou falar o nome, mas é uma mulher grande pregadora. E ele viu uma pregação dela numa igreja, a mulher falou, essa mulher estava recriminando, isso tem muitos anos, isso deve ter 10 anos. Essa mulher estava recriminando quem cobrava para pregar nas igrejas. Estava recriminando. Ela estava batendo e quem cobrava para pregar na igreja. Olha que absurdo. E aí ele ouviu aqui e falou: opa, legal. Pegou o telefone da pregadora e ligou para a pregadora. Aí falou: irmã fulano é tal, poxa, aqui é o pastor, eu sou do Jacarezinho aqui, da comunidade. Pô, eu queria fazer um evento com a senhora, eu queria saber como é que eu faço, como é que está a sua agenda, como é que eu faço para a senhora vir pregar aqui? A mulher virou e falou assim: não, irmão, é assim, ó, você paga o Uber de ida e de volta, até tudo bem, você paga o Uber de ida e de volta, eu cobro 3 mil reais por esse evento, você paga o Uber de ida e de volta, eu preciso de toalha na cor branca, tá? E tem que ter pão de não sei das contas, tem que ter pasta de não sei o que, tem que ter não sei o que lá. Aí o irmão, o pastor olhou, isso cheio de exigência, coitado da igreja dele, pobre, lá desgraça, toalha branca, toalha encardida, não tem nem como ser branca. Aí o pastor falou para mim: mas irmã, eu vi aquela pregação que a senhora falava, que a senhora não cobrava nada de ninguém, irmão. Fazendo isso aqui, se eu tivesse dinheiro, irmão, eu montava uma catedral aqui dentro. Falou que a irmã foi lá e desligou o telefone na cara dele, bateu o telefone na cara dele. Tem muita gente, né, honrando a Deus com a boca, mas como diz, o coração está longe. São pessoas que sabem o que é certo fazer, são pessoas que sabem o que tem que fazer, mas escolheram fazer errado. Vão para as igrejas, tomam santa ceia, pegam o microfone para pregar, para ter oportunidade, mas está com a vida toda suja, mas está com a vida toda arrebentada, está com a vida toda contaminada. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que Deus tocou no meu coração nessa noite? O que Deus toca no meu coração nessa noite é que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque nem tudo que parece é. Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente não dá nada. Eu falei isso aqui no outro dia do irmãozinho, que o pastor não deu nada por ele, porque o irmãozinho era meio maluco, não batia muito bem, mas Deus usava ele.
e acabou pedindo perdão para o irmão, porque o irmão entregou na profundidade para ele e falou: eu desdenhei de você. Às vezes a gente olha para a pessoa, ou às vezes a gente ouve pela boca dos outros coisas que não são verdadeiras, e a gente acaba acreditando e contaminando quem está limpo. E aí a gente acaba limpando quem está sujo. É o que está acontecendo no dia de hoje. Hoje em dia, os limpos, o diabo está querendo botar como contaminado. Está de história, conversa fiada, mentira, disse-me-disse, falatório. O diabo está nessa brincadeira de ficar tentando denigrir a imagem do limpo. É assim que é. Fizeram com Jesus. Tentaram denigrir a imagem de Jesus. Tentaram denigrir a imagem do Senhor Jesus. Como é que ele vai denigrir a nossa imagem? E aí eles tentam limpar quem está sujo. Eles tentam limpar aqueles que estão sujos. Por quê? Porque eles têm que contaminar os limpos. Qual é a maneira que se contamina o limpo? Colocando o sujo para andar do teu lado. E aí nós temos que estar atentos. Nós temos que estar ligados. Nós temos que estar ligados. Porque a Bíblia fala: aquele que limpe-se, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Só que o problema é: com quem que eu vou andar? É óbvio que o diabo, ele vai fazer de todo o possível para te afastar do limpo. Está aí nessa igreja aí, ó. Pessoas que foram abençoadas, pessoas que foram curadas, pessoas que receberam muita coisa de Deus. Onde estão? O diabo conseguiu, pessoas que até foram livres da morte. O diabo conseguiu sujar. Pessoas que foram até para macumba. Pessoas que hoje estão recebendo entidade. O diabo conseguiu tirar da limpeza e colocar na sujeira. Porque essa é a função dele. Por quê? Porque na sujeira ele trabalha. O diabo, ele não gosta de limpeza. Ele não gosta. O diabo é porco, o diabo é sujo. Ele não gosta de limpeza. Ele trabalha na sujeira. E aí ele precisa te tirar. Ele precisa te tirar da limpeza e te contaminar. Para quê? Para que ele possa agir, para que ele possa trabalhar, para que ele possa destruir e fazer com que você tenha uma vida de derrota. E aí, irmão, eu tenho que ter visão, maturidade espiritual, e entender que tem horas que a gente tem que se apartar. A Bíblia fala que eu tenho que fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é estar na direita, eu estou na esquerda. Está na esquerda, eu estou na direita. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Por quê? Porque se eu me contaminar, além de eu ir para o inferno, eu vou viver uma vida miserável. Tu vê quantas pessoas estão gemendo hoje no casamento porque se contaminou com quem não era para se contaminar. Quantas pessoas estão destruídas financeiramente porque se associaram a sujos que não era para se associar. Quantas pessoas têm sofrido? Quantas pessoas, quantos ministérios, quantos homens de Deus estão pagando um preço? Estão pagando um preço porque escolheu andar colado com quem é sujo. Eu conheci gente que ainda era obreiro e fechava com um pastor que era altamente sujo, só fazia burrada. Era gato de luz, era gato de net, roubava o troço da igreja, era uma desgraça. Mas o cara não era safado, o cara não era sujo, mas o cara se amarrou em lealdade com o sujo. O cara se arrebentou, irmão. O cara se arrebentou. Por quê? Porque ele foi leal
alguém que estava sujo. Ele foi escolher andar, colar, a fazer amizade com quem estava sujo. E é aí que está o perigo. Porque tem horas que acontecem coisas com a gente, você sabe que já aconteceram até aqui, que você olha para a pessoa e fala assim: caramba, como é que pode ser assim? Caramba, como é que pode fazer isso? Caramba, como é que pode agir desse jeito? Mas está na igreja, mas frequenta o culto, mas ajuda na casa de Deus, mas está sujo. Mas está sujo. E a sujeira tal que, se a gente não abre o olho, pode até fechar uma igreja, pode até destruir o ministério. Então a gente tem que entender que a gente tem que estar muito ligado com Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos Deus. Com Jesus não teve história. Ele veio, os fariseus e os escribas, eles vieram de santo, eles vieram de limpinho, eles vieram de quem está com a vida certa. Só que eles vieram se fazer de todo certinho para Jesus, irmão. Eles não imaginavam que Jesus sabia de toda a vida deles. Eles imaginavam que Jesus, ele tem ciência de tudo, ele sabe de tudo, ele vê tudo. E aí eles chegaram de santo, eles chegaram de bonzinho, eles chegaram de gente espiritual. Jesus vira para ele e fala assim: hipócritas, vocês honram com a boca, com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E sabe, irmão, é com sutileza que o diabo faz. Não pensa você que o diabo fazer de qualquer maneira, com sutileza. E olha só a importância. Olha que a Bíblia fala: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre, é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da nossa boca, irmão, tem gente que está morta sem ter tomado um tiro. Tem gente que está morta sem ter tomado um tiro, só pela palavra de alguém, só porque alguém ofendeu, só porque alguém falou alguma coisa muito dura, só porque alguém falou alguma coisa muito ruim, matou outra pessoa. Talvez esteja gente vendo esse culto que talvez esteja acharcado na depressão porque um parente ofendeu, ou um parente inventou mentira, ou um parente falou alguma coisa muito séria, ou houve fofoca na família, rolou o nome de forma mentirosa, acusação mentirosa, acusação que a pessoa não fez, e aí a pessoa se afunda, talvez numa depressão, talvez a pessoa se afunda nas drogas. Quantos jovens estão hoje no tráfico, ou quantos jovens estão hoje nas drogas, porque ouviu o pai ou a mãe dizer uma porção de coisa. Porque tem muita mãe que fala para o filho: irmão, você foi um erro, não era para eu ter te tido. Acabou, irmão, já deu tiro, já matou, sem ter uma bala, já matou. Tu acha que uma criança dessas vezes vai fazer o quê? Vai ser um doutor? Vai ser um médico? Que nada. Não era para ter nascido não? Então pode achar que vou dar um jeito. Vai lá para a Boca de Fumo trabalhar, vai lá para a Cracolândia fumar um crack. Tudo isso porque gente contaminada contaminou quem estava limpo. Contaminou quem estava limpo. Meu sogro, antes de morrer,
Deus teve que trabalhar na vida dele, porque ele estava com o coração dele cheio de seta, de sujo, que jogou no coração dele. Deus teve que limpar da própria família, Deus teve que limpar o coração para depois levar. Ele teve que ficar um tempo no hospital ali, entre a vida e a morte, para poder ele conseguir liberar perdão da contaminação que os outros fizeram contra a vida dele. Isso aqui não é brincadeira não, irmão. Isso aqui é uma coisa que nós temos que falar, porque a bagunça está aí. A bagunça está aí. Tem muita gente pregando evangelho aí, falando nome, CPF, falando a tua vida toda, mas está todo sujo. Mas está todo sujo. Tu vai ver a vida, está todo sujo. E sabe, irmão, o diabo quer que você pense que é limpo. O diabo quer que você pense que está tudo bem. Por quê? Porque quer você colado ali. Quer você colado ali no meio da sujeira. Porque ele te pega. Porque enquanto você estiver na limpeza, enquanto você estiver se limpando, ontem eu vi um debate de um pastor com um pai de santo. Eu vi um debate. Pastor, eu até segui ele, que o pastor de uma sabedoria muito grande e falou muito bem, muito bem. Falou muito bem o pastor. Eu estava vendo o debate deles dois. Estava vendo o debate deles dois. E o pastor estava falando, né, sobre os falsos profetas, sobre quem está aí pregando o evangelho e que ele falou, macumba não pega em mim. Que um outro macumbeiro falou, macumba não pega em você. Num outro debate que ele fez com o macumbeiro, o macumbeiro assim, pois eu vou fazer uma macumba para você e a minha macumba vai pegar. Aí ele falou assim, eu estou esperando até hoje a macumba daí pegar. Sabe por que não vai pegar? Porque eu sou limpo. Ele falou desse jeito. Sabe por que não vai pegar? Porque eu sou marido de uma mulher só, eu sou casado com essa mulher há 15 anos, eu tenho não sei quantos filhos, e bababá, eu não roubo igreja, eu não faço coisas. Então, pode fazer a macumba que quiser e conta a macumba que quiser, porque em mim não vai pegar a macumba. E o macumbeiro é aquilo que eu estou te falando, o espírita lá, ele estava querendo se passar de bom. Ele estava querendo passar que tudo aquilo que a religião dele faz era boa. Aí o pastor vira e fala assim, o pastor tinha doutorado em macumba, porque o doutor foi macumbeiro há muito tempo. O pastor foi macumbeiro há muito tempo. E ele começou a falar os trabalhos que eram feitos na macumba. Ele começou a falar os despachos que tinha feito a macumba. Então ele virou e falou assim, olha só, tem um trabalho que é chamado de, esqueci o nome que ele falou lá, que é chamado de para destruir a vida da pessoa. É o nome do despacho, que é para destruir a vida da pessoa. Não, tem voodoo, mas não. Ele falou assim, é um trabalho que é o nome do trabalho lá, que eu esqueci o que é para poder destruir a vida da pessoa. Aí vira e fala assim, vem cá, vou botar um caso para você. Chega uma pessoa, uma mulher aqui e fala assim, meu marido me traiu, adulterou, na minha cama, na minha casa, meu marido, sabe, eu quero destruir a vida dele. Você não sabe, você não viu se é verdade, mas você vai fazer o trabalho, né? Aí ele falou no trabalho, para poder destruir a vida do marido da mulher, porque ela falou para você que o marido dela traiu ela na cama, mas tu nem sabe se aconteceu, mas tu vai fazer isso? Aí ele falou assim, não, mas ela vai ter que fazer a consulta com o Exu sabe. Aí ele falou assim, tá bom, mas aí o Exu, a tua entidade Exu, ela vai fazer isso, ela vai destruir a vida do cara? Aí o pastor falou assim, pois é, o meu Deus não destrói ninguém. A nossa orientação é quando a pessoa fala assim, meu marido adulterou,
me traiu com uma menina na minha cama, a nossa orientação é: ora por ele. Ora por ele para Deus salvar ele. A nossa orientação não é vamos fazer alguma coisa para acabar com a vida dele. Porque o nosso Deus, ele não faz isso. Aí ele virou e falou assim: não, mas na igreja de vocês fazem oração contrária. Aí ele falou assim: crente sujo faz oração contrária. Crente sujo faz oração contrária. Só que o nosso Deus não ouve, o teu ouve. Se alguém vai procurar o teu Deus no teu centro espírita para destruir alguém, o Deus que tu serve vai destruir. Irmão, sabe quanto é que é um despacho? O pai de santo falou, é de 10 a 30 mil para destruir a vida de alguém. De 10 mil a 30 mil reais para tu pagar para destruir alguém. Ele falou assim: o teu Deus aceita. Se alguém na igreja faz oração contrária, pode ter certeza que o meu nem ouve. O meu nem ouve. E sabe ao que eu fiquei atento ali? Que o pai de santo, ele sabia toda a sujeira do povo de Deus. Ele falou tudinho como é que os crentes estão fazendo. Ele falou assim: olha, pastor, ninguém está querendo, ninguém está na igreja. A grande maioria do evangélico não está na igreja para ir para o céu. A grande maioria dos evangélicos está na igreja para poder buscar pelo marido, para poder salvar o filho, para poder ganhar dinheiro, para poder virar um empresário de sucesso. A grande maioria não está nem aí para o céu. A maioria está pensando na sua vida na terra. O pai de santo está sabendo todas as falhas, toda a sujeira do povo de Deus. Toda. E sabe, nós temos que fugir disso. Nós temos que fugir disso, porque isso está maior do que a gente pode pensar e imaginar. Isso está muito grande. Essa sujeira está muito grande. Nós temos que tomar cuidado, tem muito aproveitador. Tem muito malandro do evangelho. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Né? Como o pastor falou, eu trabalho, eu pago as minhas contas. Tem gente aí, irmão, que não paga a conta. Tem gente aí que vive de qualquer maneira. Tem gente aí que vive de contenda, de falação. Olha que a Bíblia acabou de falar para a gente aqui, que o que sai da boca contamina. E sabe o que acontece? Às vezes nós estamos ouvindo, e você sabe muito bem disso que eu estou falando, às vezes nós estamos ouvindo contaminação para a nossa vida. E eu estava caindo nessa. Porque eu estava ouvindo contaminação para a minha vida, sem perceber que estava me contaminando, e sem perceber, até Deus falar e mostrar, eu estava cego, que eu não sou Deus, eu estava sem perceber que eu estava me contaminando. Por quê? Porque da boca procede o mal. Da boca, o que sai dela contamina a gente. E sabe, se eu não estalo, se eu não acordo, poderia dar ruim para o meu lado. Poderia ficar ruim. Então, nós temos que ficar muito ligados nisso aí. Muito ligado. Muito ligado. A palavra de ordem é: não se contamine. Não se contamine. Porque nós temos aí, estamos ligados aí, estamos vendo aí muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. É muita gente falando, dizendo, mas quando tu vai chegar perto, tu se apavora. Quando tu começa a conhecer melhor, tu fica horrorizado. O nosso Deus é um Deus de limpeza. O nosso Deus é um Deus que quer limpeza. O nosso Deus não quer sujeira.
E aí a gente fica muito propenso a se sujar, a gente fica muito propenso a cair na armadilha do diabo quando eu não procuro andar limpo. Por quê? Como assim, pastor? Para você, se você ficar um mês sem tomar banho, vai sujar. É natural. Por que o mendigo é fedorento? Porque ele não toma banho. Ele não toma banho e fica fedido. Então tem que tomar banho para poder eu andar limpo. Aí, como é que eu me limpo no Evangelho? Orando, lendo Bíblia, indo na igreja, frequentando culto. Dessa forma eu me limpo a cada dia. Só que, irmão, tem gente que vem no culto uma vez na semana. Onde é que vai se limpar, irmão? Onde é que vai estar protegido da sujeira? Porque ela pode chegar de qualquer lugar, irmão. E aí sabe o que acontece? Eu vou estar dentro da igreja, eu vou dizer que sou crente, vou me sujar e vou viver perecendo, sofrendo, sendo atacado. Por quê? Porque eu escolhi não me limpar. Eu tenho que me lavar espiritualmente. A Bíblia fala que Naamã era leproso, era sujo. Ele tem que dar 7 mergulhos. 7 mergulhos para se limpar. Aí ele vira para o profeta e fala assim: a partir de agora eu não vou mais adorar ao Deus do meu chefe. Eu vou adorar o Senhor. Sabe por que ele falou isso? Ele falou assim: sabe por que Naamã ele vira e fala? Ele vai fazer: olha só, a partir de agora eu escolho ser limpo. Eu nunca mais quero ter lepra. Eu nunca mais quero ser sujo. Então eu entendo que se eu continuar de mão dada com o meu chefe, adorando ao Deus dele, eu vou me contaminar de novo, igual ele é contaminado. Eu vou me sujar de novo, igual ele é sujo. Eu vou andar de novo do jeito que eu estava andando. Então a partir de agora eu não adoro mais aquele Deus dele. Agora eu não ando mais de mão dada com o Deus dele. A partir de agora eu vou adorar o Senhor. A partir de agora eu vou me dobrar ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que somente com o Senhor eu vou conseguir ser limpo. Aleluia. Eu preciso me banhar. Eu preciso tomar banho espiritual. E para isso eu tenho que ter comprometimento de buscar a Deus. Para isso eu tenho que ter comprometimento de frequentar os cultos. Porque senão eu vou andar sujo. Porque é inevitável. A gente ouve uma coisa aqui, joga uma palavra ali. E se a gente não vier tirar sujeira, a gente vai passando a sujo. E daqui a pouco, irmão, se tu pegar um mendigo para dar banho, ele tem que tomar banho de uma semana. Ele tem que ficar debaixo do chuveiro de molho. Porque para tirar aquela carrasca dele lá de sujeira de anos e anos e anos, o cabelo, esquece, muitas das vezes é cortar a máquina zero e deixar crescer de novo. Porque não dá para salvar nada. É complicado se limpar depois de sujo. Então, irmão, cuidado. Cuidado. Não se contamine. Se coloque de pé em nome de Jesus.